Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu imóvel. Bom, esse é mais um dos vídeos da série Conhecendo o Meu Imóvel, onde toda semana eu trago informações, novidades e detalhes de imóveis. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist de todos os imóveis que eu apresento. Vai lá para você conhecer. E de repente, tem até algum imóvel que você pode se interessar. Se você já conhece essa série, pode passar direto o vídeo para a minutagem que está aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou corretora de imóveis, devidamente registrada no Cresce e o número está aqui na descrição se alguém quiser consultar, tá bom? Eu sou a Carol Rodrigues, também conhecida no mercado imobiliário como Vibe. Eu trabalho com venda e locação de imóveis em São Paulo, capital e região metropolitana como ABCD, tá? Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Santo André, São Bernardo e outras regiões, assim como interior e litoral de São Paulo também. Eu sou cadastrada em diversas construtoras de casas e apartamentos, por isso eu consigo te ajudar a encontrar o imóvel ideal para sua necessidade, de acordo com a sua disponibilidade e atendendo o seu desejo. E como que é o meu trabalho? Bom, eu colho as informações do seu perfil baseado na sua renda, na localização e configuração da sua preferência. E faço aí um levantamento de disponibilidades adequadas para você. Isso faz com que você economize tempo em ficar procurando e alimentando falsas expectativas, né? O meu atendimento é totalmente personalizado e flexível. Não vou ficar te empurrando o imóvel ou forçando visita. Se você quer ir conhecer e conversar pessoalmente, ok, vamos. Se você quer ver e conversar por vídeo, ok também. Inclusive, a compra do seu imóvel também dá para ser feita online à distância, sabia? Sim, a assinatura do contrato é digital. Pagamentos pertinentes também online. Então, todas as facilidades e possibilidades a seu favor. O que eu vou abordar nesses vídeos são os detalhamentos dos imóveis, bem como as características físicas, localização, preço e condições de pagamento. Lembrando que as informações de preços sempre sofrem alterações, tá? Por quê? Bom, porque todo imóvel valoriza, mesmo quando ainda está na planta. Aliás, se você não sabe ainda, o imóvel na planta é muito mais barato do que o que está em construção e mais barato ainda do que o que já está pronto para morar, tá? E muitos dos imóveis que eu trago aqui são imóveis ainda na planta, que é quando tem as maiores oportunidades. Portanto, para saber os valores atualizados, eu te convido a seguir os perfis no Instagram, @vendealugaimovelssp e também o meu, @crdecoreimóveis. Inclusive porque é pelas redes sociais que eu informo as novidades e promoções. Por exemplo, tem construtora que de vez em quando solta aí uma tabela de desconto promocional. Outras que em determinado período fornecem gratuitamente a linha branca. Outros que fornecem o piso laminado instalado. Outros que fornecem gratuitamente ou um desconto, né, no ITBI e no RGI, que é o Registro de Imóveis. E às vezes até eu mesma acabo fornecendo algum bônus, enfim, tá? E mais do que isso, qualquer alteração ou novidade no mercado imobiliário ou na região dos empreendimentos, qualquer outra informação que impacte diretamente ou indiretamente na sua vida, seja em oportunidades para rendas extras, investimentos, decoração, manutenção e outras dicas extras que facilitem e agreguem o dia a dia de vocês, também verão por lá. E por isso que eu sugiro seguir aqui as duas páginas, os dois perfis, porque o que eu posto em um perfil não necessariamente estará no outro perfil, ok? Enfim, acompanhe lá que vocês só vão ter a ganhar, tá bom? E como que vai funcionar? Bom, quando os vídeos forem gravados, as informações terão validade de 3 dias. Isso significa que as manifestações de interesse serão consideradas como se fossem ao vivo, tá? Ou seja, garantidas as mesmas condições e a preferência de cliente por ordem de chegada. Passado esse prazo, fica sujeito à análise
alterações e disponibilidades de unidades, tá? Daí, quando você se interessar, por exemplo, neste imóvel que eu vou apresentar hoje, se você se interessar, deverá informar através de mensagem aqui no comentário do vídeo, do próprio vídeo, ou pelo WhatsApp no link e número que estão aqui na descrição também. E aí eu vou te enviar um link para realizar o seu cadastro e logo eu vou entrar em contato para conduzir, né, as orientações e negociações, tá bom? Bom, hoje eu vou falar do empreendimento Vero em Itaquera. Então, vamos aqui para a tela do meu notebook para você acompanhar as informações. Bom, esse aqui, como eu disse, é o Vero Itaquera, tá? E esse empreendimento ele tem uma particularidade que dentro do mesmo terreno são dois empreendimentos diferentes, tá? Com características também diferentes, mas o terreno em si compreende com o nome de Vero, tá? Passando aqui, falando primeiro sobre o Vero Itaquera com o nome de Encanto, tá? Esse aqui é o primeiro empreendimento, como você pode ver aqui, ó, no terreno tem dois empreendimentos, tá? Um terreno só, porém, dois empreendimentos. Porém, mesmo tendo dois empreendimentos, eles estão separados entre si. Então, as pessoas deste empreendimento não terão acesso a esse empreendimento e vice-versa, tá? Inclusive, as entradas são diferentes também, por endereços diferentes. Um é numa entrada, numa rua, outro é numa outra rua, tá? Então, eu vou começar aqui pelo Vero Encanto, tá? Falando sobre as características. De qualquer maneira, esses dois empreendimentos, eles estão localizados, né, no mesmo terreno, vamos dizer assim. Então, sobre a localização dos dois, não tenho o que falar. É próximo a grandes centros para tanto resolver tudo que tiver, como precisar fazer, como também em relação a lazer, a locomoção pela cidade de São Paulo. Então aqui, Estação Dom Bosco da CPTM, Estação Itaquera do metrô, Neoquímica Corinthians, óbvio que para quem é corintiano, né, vai adorar, mas para quem não é tão bom assim, mas de qualquer maneira é um ponto de referência ótimo, né? A Radial Leste, que liga, né, grandes vias aí também de acesso pela cidade de São Paulo, Hospital Valdomiro de Paula, Mercado Extra, próximo também à Subprefeitura de Itaquera, Farmácia Droga Leste, Supermercado Dia. Então, assim, perceba que está recheado realmente de bons endereços próximos ao empreendimento. E falando em tempo, quanto você gasta de locomoção do empreendimento até esses, então cerca de 1 minuto até a Farmácia Droga Leste, 2 minutos até o Supermercado Dia, 2 minutos do Hospital Valdomiro de Paula, 3 minutos da Subprefeitura de Itaquera, 4 minutos do Mercado Extra, 4 minutos da Radial Leste, 5 minutos da Estação Dom Bosco da CPTM, 9 minutos da Avenida Jacopêssego também, que embora não está ilustrado aqui, mas também está próximo, a 11 minutos da Estação Itaquera do metrô e a 11 minutos também da Estação Neoquímica de Corinthians, né? Esse aqui é a foto da fachada, tá? Ilustrativa. E as características deste empreendimento do Encanto, a entrada dele vai ser pela rua Embaçal, número 422, tá? Num terreno de 3.471,87 metros quadrados, tá? Terão duas torres, sendo A e B, ao qual na torre A, térreo mais 18 pavimentos, 18 andares, e na torre B, também, numa das outras torres, mais 12 unidades, tá? Totalizando aí no empreendimento 437 apartamentos, tá? Sendo que serão distribuídos entre 26 metros quadrados de um dormitório com terraço, 41 metros quadrados já de 2 dormitórios também com terraço e de 38 metros quadrados também com terraço, tá? Com 2 dormitórios. Aqui você pode observar que
Existem as unidades para cada metragem. Obviamente, essas metragens são as maiores, são as de menor quantidade disponível. Lembrando que esse empreendimento ele já foi lançado, também um sucesso, mais da metade já vendido, restam poucas vagas, tá? Menos de 1/3 aí. Então, se por acaso você se interessar por esse empreendimento, entre em contato comigo para verificar a disponibilidade da unidade que mais se encaixa no seu perfil, tá? Uma outra característica desse empreendimento é que ele não tem vaga, tá? Apenas atendendo uma exigência que realmente precisa ter para todos os empreendimentos. Ele tem uma vaga para PCD, que é destinado para pessoas com deficiência física, porém ele disponibiliza 86 vagas de moto. Então, para quem tem moto, né, então vai poder guardar aí a sua magrela, vamos dizer assim, né, lá no seu empreendimento, tá? Como lazer, temos aqui a parte da brinquedoteca, salão de festas, salão de jogos, coworking, espaço funcional e delivery, tá? Isso na parte interna. Já na parte externa temos churrasqueira, quadra, playground, solário, piscina adulta e infantil e bicicletário. Aqui é uma ilustração de uma planta baixa, de onde estão localizados cada uma das partes do lazer, tá? Eu não vou perder tempo aqui nessa identificação, porque isso depois você vai poder conhecer mais detalhes, caso tenha interesse, eu te mando a planta para analisar mais adequadamente. Lembrando que eu quero deixar claro que todas as áreas comuns, a construtora entrega totalmente equipada e decorada. A seguir eu vou te mostrar as fotos ilustrativas dessas áreas comuns, então você pode ter a certeza de que o que está composto visualmente nessas áreas serão da forma que a construtora entregará para você, desde piso, pintura e decoração, tá bom? Máquinas, equipamentos que for pertinentes, enfim. Essa aqui é uma ilustração da piscina adulto-infantil, tá? Com deck molhado também. A parte da ilustração da churrasqueira, da quadra, a parte do playground, a parte da brinquedoteca, muito ilustrativo, né? Muito lúdico, bem legal mesmo. As crianças se identificam muito desse local, gostam bastante de ficar aí. Salão de jogos, mais voltado para os adultos, né? Adolescentes, assim, pessoas maiores, porque aqui mesa de pimbolim, né? Mesa de xadrez, e nada impede também de futuramente o condomínio, entre os moradores, se quiser colocar outros equipamentos de jogos aqui também, tá? Salão de festas, espaço funcional, que é a parte da academia, né? Como você pode ver, tem alguns empreendimentos que são entregues com esteiras, com aparelho transport, que é aquele simulador de caminhada, né? Também conhecido como elíptico. Neste caso, não, por isso tá o nome de funcional. Aqui tem equipamentos para exercer atividades funcional. Se você não sabe, de repente, o que é, pesquisando na internet, aí você vai ver que são exercícios praticados mais livres, né, de forma livres e com poucos acessórios. E eles trabalham mais a parte aeróbica, né, vamos dizer assim, tá? Então não pode ver que não tem muitos aparelhos, não tem aparelho aqui propriamente para musculação. O que nada impede de futuramente também, entre os condôminos, né, entre os proprietários, resolverem fazer aí uma assembleia entre vocês e decidirem pela aquisição de maquinários para colocar aqui, tá? Mas a construtora em si vai entregar com esses acessórios. A parte do coworking, o que é bacana demais, porque para quem hoje em dia tem muita gente que trabalha em casa, tem muita gente que trabalha de forma híbrida, ou seja, tem dias que vai para a empresa ou para o escritório e tem dias que trabalha de casa. E de repente tem gente que não se sente muito bem misturando o ambiente doméstico com o ambiente profissional, às vezes, né, não quer ser interferido, enfim, seja qual for o motivo, tem esse espaço aqui para você poder utilizar, traz aí o seu notebook, traz aí o que você achar pertinente ao desenvolvimento do seu trabalho e pode utilizar esse espaço também. Assim como também receber prestadores de serviços, fornecedores, se você não quer levar para dentro da sua casa, do seu apartamento, pode atender eles aqui, né? Um ambiente totalmente propício para isso, né? Profissional, para tratar de diversos assuntos, né?
Aqui a parte do delivery, o que é muito interessante também, essa parte do delivery ela pode ser transformada de duas formas, tá? Tanto o armazenamento de compras que os condôminos fazem, de repente não podem retirar naquele momento, não tem ninguém lá para guardar, para pegar para eles, então o entregador deixa armazenado aqui neste local e você quando chega no seu prédio, no seu apartamento, então você passa lá e retira. Não é um espaço muito grande, então, por exemplo, se for para armazenar móveis, né, coisas muito grandes, não vai caber, mas assim, pequenas compras habituais do dia a dia, né, pequenos objetos podem sim ser armazenados aí. Da mesma forma também que temos aqui, como vocês podem ver, a parte da geladeira, então isso aqui pode de repente ser mesclado ou futuramente até migrado somente para a área de um mini mercado, né? Hoje está funcionando muito isso, muito bem, inclusive em vários empreendimentos, para facilitar a rotina do dia a dia. Por exemplo, você precisou de um molho de tomate, de um pacote de farinha de trigo, de sei lá, um refrigerante, você não quer ir até o mercado, apesar do empreendimento estar localizado próximo, né, a esses mercados, mas você não quer sair do empreendimento, você não precisa. Desce lá e lá mesmo você já consegue fazer essas pequenas aquisições, né? Então é muito bacana esse espaço também. Como que é esse empreendimento? Ele oferece de 1 e 2 dormitórios, tá? Na planta de 26 metros quadrados, tá? Nós temos aqui duas configurações, todas elas com terraço, sendo que apesar da metragem ser a mesma, apenas a posição deles é que muda, né? Perceba que o dormitório está para o lado esquerdo e esse o dormitório para o lado direito, mas a configuração ela segue a mesma aqui com o terraço, ela só inverte de lado, né? Aqui no de 2 dormitórios já muda um pouco, porque nós temos o de 38 metros quadrados e o de 41 metros quadrados. E basicamente o que muda de um para o outro é que esse tem o terraço estendido, né? E esse ele compreende apenas a parte da sala. Esse daqui ele pega além do dormitório, também a parte da sala, tá? Então, essa a mudança a diferença entre as plantas, tá? Agora, indo para o próximo empreendimento, que se trata do Vero Harmonia. Essa aqui é a ilustração da fachada dele, tá? A entrada também será pela Embassal, porém no número 372, tá? A metragem do terreno deste empreendimento será em 3.610,29, um pouquinho menor, né, do que o do Encanto, mas não significa que não tenha outras opções, né, não vai deixar a desejar de maneira alguma. Também com duas torres, tá? Sendo que também segue praticamente a mesma altura, onde na torre A tem térreo mais 18 pavimentos, né, 18 andares, e também numa outra torre mais 8 unidades, tá? Aqui nós temos 294 unidades, 294 apartamentos, sendo eles nas metragens de 32 metros quadrados, 37 metros quadrados e 36 metros quadrados. Também a quantidade de cada um nas suas metragens, sendo que a característica que muda de um para o outro é que o de 32 metros quadrados é de 2 dormitórios e ponto. Já o de 37 metros quadrados, 2 dormitórios com terraço, né? E tem a opção, inclusive, de reverter para a sala ampliada, ou seja, remover uma das paredes. Eu vou te mostrar quando chegar na parte da planta, tá? E no de 36 metros quadrados é com 2 dormitórios e com terraço, mas aí já não tem a opção de fazer a sala ampliada, ou seja, de remover uma das paredes, tá? Diferente do Encanto, esse daqui ele tem já, não vou dizer que todas as unidades têm vagas de garagem, mas a maioria, porque veja, temos 294 unidades para 220 vagas, sendo que mais 5 vagas para PCD, que são para pessoas com necessidades físicas, né? E mais 15 vagas destinadas para motos, né? Mas mesmo complementando essa aqui da 240, não chega a total
da quantidade de unidades. Então, sim, tem unidades que não tem vaga, mas a maioria das unidades aqui tem vaga. Então, cabe a você escolher o que vai, né, ter dentro aí do seu orçamento, porque, obviamente, com vaga de garagem acaba sendo mais caro do que sem vaga, tá? Aqui também as características na planta baixa, onde está localizado cada item, né, da área de lazer, também segue na mesma linha de que tudo será entregue de forma equipada e decorada pela construtora, tá? Indo para a parte da ilustração, aqui nós temos a piscina adulto infantil, diferente do Encanto, que tem lá o deck molhado, esse aqui não tem, tá? Porém, terá lá a sua mesinha com cadeiras, né? A ilustração da parte da churrasqueira também, a ilustração da quadra, a ilustração da parte do playground, ilustração da brinquedoteca, né? Temos também ilustração do salão de jogos, mais voltada também para os adultos ou mesmo para adolescentes, enfim, pessoas, né, que já têm uma habilidade que requer realmente de adulto, né? Aqui com alguns equipamentos de jogos também. Salão de festas, a ilustração da sala fitness, diferente do Encanto, como eu disse, é uma sala funcional, onde vão ser entregues com acessórios para atividades físicas. Aqui você percebe que já tem alguns equipamentos, né, tal como com a bicicleta, essa aqui é uma esteira, né. Temos aqui alguns pequenos acessórios que também podem ser feitos para atividades livres, né, funcional inclusive, mas temos já mais maquinários, né, mais equipamentos, tá? Então um pouquinho maior, o que, como eu digo, também nada impede de futuramente, em assembleia entre os condôminos, vocês decidirem fazer novas aquisições de equipamentos para completar aqui na sala de musculação, de fitness, enfim, tá bom? Também temos aqui uma área de coworking, para quem preferir trabalhar de um local propício para isso. Diferente do Encanto, que lá não tem, aqui temos a parte do pet care, para de repente você não sabe o que funciona, caso você tenha um animalzinho, e não queira dar banho nele, não queira dar banho nele no seu apartamento, né? Não tenha condições de repente físicas para isso, ou não quer também levar para um pet shop. Enfim, esse é o espaço destinado para isso, tá? Para cuidados do seu animalzinho, que tanto você mesmo pode descer e fazer a higiene dele lá, como pode contratar um profissional para fazer isso também. E também fica uma dica aí, nada impede de futuramente também em assembleia os condôminos, por que não contratar se acharem pertinente, acharem interessante. De repente a maioria dos condôminos tem aí o seu pet, o que eu acho bem provável, porque hoje a maioria das famílias brasileiras tem aí um animalzinho, né, como integrante da família. Mas de repente fazer a contratação mensal desse profissional para que cuide dos seus animaizinhos e aí rateia, né, entre os moradores. É só uma sugestão, é só uma possibilidade, né? Mas de qualquer maneira o espaço vai estar lá disponível para vocês utilizarem. Também uma outra parte destinada para delivery, como você pode perceber, ele é um pouquinho maior do que o do Encanto, mas segue a mesma finalidade para o armazenamento de compras feitas. E por ser um pouco maior, talvez até caiba realmente alguns móveis aqui, mas por pouco tempo, né? O objetivo desse espaço é justamente proporcionar um rápido armazenamento até que você consiga disponibilidade para poder levar para o seu apartamento, né? Isso aqui é de uso coletivo, então não pode ficar deixando lá por muito tempo, tá? Da mesma forma, tem aqui a geladeira, tem os armários para armazenamento para uso de finalidade de mercado interno também, tá? Indo agora para as plantas, veja, nós temos aqui o de 32 metros quadrados, com 2 dormitórios, os banheiros, sala, a entrada pela cozinha e aqui no fundo a lavanderia, tá? O de 36 metros quadrados, ele é um pouquinho mais quadradinha, mas também tem 2 dormitórios, sala com terraço, né? Essa aqui perceba que não tem, né? Que é o de 32 que eu havia citado lá em cima mesmo. O banheirinho com a sala, a entrada pela cozinha e a lavanderia nos fundos, né? Já o de 37 metros quadrados, nas duas configurações, como eu também havia citado,
ao qual pode ser com a sala estendida, né, como essa daqui. Perceba que o que aconteceu? Aqui foi removido essa parede, tá vendo? Aqui tem essa parede que estaria aqui e aqui não tem. Por isso ela se estendeu. E qual a diferença? Aqui se tornou apenas um dormitório e aqui se tornou 2 dormitórios. Então, isso significa que com 6 meses aproximadamente após o início da obra, a construtora, como cortesia, vai entrar em contato com você, tá? Te perguntando se você quer com sala estendida ou não, tá? Isso não encarece mais, não vai te acrescentar nenhum valor, como eu disse, é uma cortesia, tá? Que a construtora fornece para você. Não precisa escolher isso, decidir isso no momento da assinatura do contrato, tá? Você vai ter tempo depois e também, caso você escolha sobre fazer a remoção, né, dessa parede, deixando com apenas um dormitório, nada impede de que futuramente você possa construir essa parede. E ao contrário também é verdade, caso você escolha ter a parede, deixando com os 2 dormitórios, nada impede de futuramente você também remover essa parede, tá? Então é uma opção que você tem aí de flexibilidade, sendo a mesma metragem e configuração de planta, tá bom? Agora vamos falar sobre os preços desse empreendimento, né, para você entender dentro do fluxo de pagamento também. Então vamos lá. Bom, aqui nós vamos para um fluxo de pagamento, vou apresentar para vocês o conceito, tá? Onde, via de regra, o empreendimento, quando ele está em construção, desde o princípio do lançamento, durante a obras, até efetivamente a entrega das chaves, tá? A flexibilização de pagamento da entrada, ela ocorre exatamente nesse período, tá? Onde é dividido pelo menos 10% no ato da assinatura do contrato, mas calma, não se espante que, por exemplo, um empreendimento que custa 300 mil, 10% é 30 mil, você já tem que dar totalmente no ato, porque eu vou explicar mais para frente como é que funciona também sobre a flexibilização desses 10%, tá? Depois diluído 55% durante a obra e mais 35% no encerramento, ou seja, na entrega das chaves. Lembrando que o prazo médio é de 36 meses de entrega dos empreendimentos, mas não é uma regra, porque cada construtora tem o seu prazo. Existem construtoras que entregam com 12 meses, existem construtoras que entregam com 24 e a maioria com 36, tá? Então, não é uma regra, mas vamos dizer, é uma prática normal da maioria das construtoras ter aí um prazo de 36 meses máximo, tá? São raros os casos que costuma passar desse prazo, e algumas construtoras que têm esse prazo de 36 pode acontecer de entregar com 32, com 30 meses, tá? Mas, de qualquer maneira, o fluxo de pagamento vai ser em cima do prazo estabelecido em contrato, tá? Via de regra, para o financiamento, a Caixa Econômica, ela financia apenas 80% do valor do imóvel, e os outros 20% é onde você tem que providenciar a entrada. E sendo um empreendimento novo, um empreendimento em lançamento, em construção, é onde existe essa flexibilização, porque quando o imóvel já está pronto, quando ele já, ou mesmo quando é um imóvel usado já, você tem que dar ali na lata, né? À vista, os 20% de entrada. Não tem essa de parcelar, não. Muito difícil. Pelo menos diretamente com o banco, não, tá? E aí, como é que funciona com a construtora? A flexibilização, por exemplo, desses 10% no ato da assinatura do contrato, ele ainda pode ser diluído, sendo 60%, faltou um zero aqui, né? 60% no ato e os outros 40% que ainda pode ser dividido em 3 meses, 30, 60 e 90, tá? E as 55% diluído durante o período da obra, né, nas mensais, que também pode ser diluído dentre essas mensais aqui, nas anuais, que normalmente, quando se estabelece anuais,
normalmente é pago em dezembro de cada ano, tá? E isso é mais já para ajudar mesmo as pessoas, tendo em vista o recebimento, por exemplo, do 13º, para quem trabalha registrado, né? Às vezes acaba casando com muita gente também, período de férias, acaba recebendo ali um valor também, de repente, às vezes um abono de final de ano, que algumas empresas fornecem, né? Enfim, então as oportunidades de renda extra acabam vindo mais para o final do ano, por isso, normalmente as anuais elas são pagas em dezembro, tá? Mas isso também não é uma regra. Existem clientes que querem, pessoas que querem diluir nas anuais e outras que não, querem converter tudo nas mensais. Mas isso fica a critério do cliente escolher na mesa, né, na hora de montar um fluxo de pagamento, é que você vai avaliar aquilo que está mais condizente com a sua situação, com a sua condição financeira, tá? E os outros 35% que também pode ser único na entrada ou ainda diluído nessas anuais, tá? Mais uma vez, também vai depender da análise que você fizer. Aqui eu coloquei como única ou pró-soluto, porque o que é pró-soluto? São parcelamentos pós entrega de chaves que algumas construtoras disponibilizam, tá? Então, por exemplo, tem aqui 36 meses. Algumas construtoras, por exemplo, pode estender para 40 meses, 50 meses, 60 meses, mas a entrega das chaves ocorreu lá nos 36 meses. Porém, isso é perigoso, tá? Perigoso pelo seguinte: a princípio pode parecer uma vantagem, um benefício que a construtora está fornecendo, mas lembre-se que quando você pega as chaves, é quando começa as parcelas do seu financiamento. Você encerra muitas vezes a entrada, o parcelamento das entradas, das parcelas da entrada, mas aí começa as parcelas do financiamento direto com o banco. E aí, se você optar, se for uma construtora que disponibiliza essa condição de pró-soluto e você quiser aderir, você vai ter que contar com o valor da parcela do pró-soluto, que nada mais é a continuidade das mensais até o final, mais a parcela do financiamento. Então, digamos que você estava pagando lá de mensais da sua entrada em torno de R$ 400. E a parcela do seu financiamento, de repente, ficou por R$ 600. Então, até terminar as parcelas do pró-soluto, você vai ter que considerar os R$ 400 mais os R$ 600, totalizando R$ 1.000. Então, se ficou mais 10 meses, por exemplo, aqui, depois do 36º mês, que é a entrega das chaves, então, durante 10 meses, você vai ter que considerar R$ 1.000. E não só os 400 e nem só os 600, tá? Bom, eu vou fazer aqui, eu vou apresentar para você uma simulação de um cliente. É apenas para exemplificar, para você ter uma ideia de como pode ser, mas como eu disse, todo o fluxo de pagamento, ele é totalmente flexibilizado de acordo com cada construtora e de acordo com a sua condição e disponibilidade financeira. Lembrando que o intuito de eu apresentar esse fluxo de pagamento é apenas para você ter uma ideia de como funciona e se programar, se planejar, enfim, entendeu? Saber como é que você pode se encaixar. Pegando aqui o exemplo desse empreendimento que eu acabei de apresentar, do Vero Itaquera, eu tenho unidades a partir de R$ 210.200, tá? Porém, como eu disse, esse é um empreendimento que já foi lançado e mais de 50% das unidades já foram vendidas e a previsão da entrega desse empreendimento tá para abril de 2026, ou seja, daqui a um ano, né? Considerando que nós estamos em abril de 2025, é o momento que eu estou gravando esse vídeo, então esse empreendimento vai ser entregue em abril de 2026. Pode ser que, de repente, se você tiver interesse nesse empreendimento, ao vir falar comigo, já não tenha mais disponível a unidade desse valor. Porque eu não sei se você sabe, vale a pena eu dizer aqui,
que unidades, por exemplo, que são disponibilizadas no lançamento, que foi feito há 2 anos atrás, desse empreendimento, são mais baratas do que quando estão em construção e mais ainda do que estão já prontas para morar. E mais do que isso, unidades, por exemplo, normalmente do primeiro ao quarto pavimento, andar, né, são mais baratas do que as do quinto andar para cima. Logo, obviamente, essas unidades acabam acabando rapidamente, né? Liquidando rapidamente, porque as pessoas vão nas unidades mais baratas. E também tem a consideração do posicionamento, às vezes da unidade, às vezes no mesmo andar, uma unidade num posicionamento diferente pode estar num valor também diferente, tá? Então, tudo é uma variante, tá? Tudo depende, e para saber as condições reais e corretas para o seu perfil, para o seu momento, nada como fazer uma simulação. Entre em contato comigo que eu vou fazer essa verificação, essa análise para você, dentro da sua realidade, tá? E dentro do que está disponível também. Lembrando também que esse é um dos empreendimentos que eu estou apresentando, mas eu tenho outros com valores diferentes, mais baratos também. Enfim, eu tenho a solução ideal para você que quer realmente comprar aí o seu imóvel, tá? Então, pegando aqui o fluxo, né? O mesmo fluxo que eu apresentei no padrão da tela anterior. Veja, o que a Caixa Econômica liberou de financiamento para essa cliente foi o valor de 144.382,56. Logo, a diferença desse valor para esse valor, que é o valor da unidade, é de 65.817,44. Significa que esse é o valor da entrada que ela tem que dar referente a esse empreendimento, essa unidade. Só que ela tem uma renda de R$ 4.000. Isso significa que ela tem direito ao subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, ela teve o valor de R$ 2.201, tá? Nossa, Carol, mas o subsídio não é até 55 mil? Eu já disse isso em outros vídeos e outros momentos, mas vou repetir aqui para caso você não saiba, não se lembre, enfim. O valor é até 55 mil, mas existem critérios que o governo analisa, que a Caixa Econômica analisa e que a construtora analisa. Então, renda, o valor da renda, ter dependente, a idade, enfim, são fatores que impactam diretamente para a análise de critérios sobre o direito de subsídio, tá? Então, no caso dessa cliente, ela teve o direito de 2.201. No seu caso, para saber quanto você vai ter de direito, não tem outro jeito a não ser fazer a simulação, a não ser fazer uma análise. Então, entre em contato comigo que eu faço uma análise para você, gratuitamente, sem compromisso nenhum, e você vai saber quanto você tem direito ao subsídio, tá? Essa cliente, ela trabalha registrada e ela tem o valor de R$ 12.000 de fundo de garantia, e ela ainda consegue levantar o valor de R$ 3.000, tá? Totalizando R$ 17.201, tá? Esses aqui são os recursos que ela tem direito para abater do valor da entrada. Logo, desse valor, abatendo esse valor, ficou devendo ainda R$ 48.616,44. Então, é em cima desse valor que nós vamos montar o fluxo de pagamento para ela. Lembra que eu falei que 10% precisa ser no ato da assinatura do contrato? Pois bem, esses 10% é em cima do valor faltante e não em cima do valor da entrada total. Por isso que eu falei, calma, não se desespera que ainda tem novidades boas pela frente. Então, olha só, 10% desse valor, quanto que deu? R$ 4.861,64. Ela conseguiu levantar esse valor e os outros... só que assim, desse valor... eu ainda consigo parcelar 60%, e aí no caso é esse valor aqui, R$ 2.920,59, porque ela falou, Carol, eu não tenho 4.861, porque o que eu tinha, eu já estou utilizando aqui, né, nesse valor. Tá, então, se eu conseguir dividir esse valor aqui de 4.861, que é os 10% desse daqui, né, e se eu dividir agora, no ato da assinatura do contrato, você me pagar 2.920,59. Eu acredito que eu consiga um emprestado com alguém e tal. Beleza, ela conseguiu.
E esses outros 40%, ela ficou no valor de 1.944,65. Lembrando que ela ainda tinha a opção, embora ela não quis utilizar, mas ela ainda tinha a opção de esse valor parcelar em 3 vezes, para 30, 60 e 90 dias. Mas ela não quis, ela quis resgatar esse valor aqui para fazer o pagamento também total, para não encavalar, segundo ela, realmente as parcelas, tá? Mas só um adendo importante que quando parcela, por exemplo, 30, 60 e 90, é somente ou seja, 3 meses, somente no 4º mês é que começam as mensais, tá? Mesmo explicando isso para ela, ainda assim, ela preferiu fazer esse levantamento desse valor para fazer o pagamento. Então, juntando os 60 com os 40%, dá os 100% dos 10%, 4.861,64. Aí, lembra que eu preciso de 35% na entrega das chaves? Pois bem, que dá um valor de 8 mil, não, na verdade dá um valor de R$17.015,76. Por que eu sei que é esse valor? Porque esse valor é a somatória de 8.507,88 vezes 2, que dá um total de 17.015,76. Ué, Carol, mas você não disse que poderia parcelar em 36 vezes? Mas lembra que eu falei que esse empreendimento ele vai entregar exatamente daqui a um ano, considerando que esse vídeo está sendo gravado em abril de 2025 e a entrega dele vai ser em abril de 2026. Então, significa que ela só tem 12 meses para fazer o pagamento desse fluxo de entrada. E aí, tá aí o motivo pelo qual a gente bate tanto na tecla sobre a oportunidade de você comprar o seu empreendimento no lançamento. Porque você tem maior tempo de flexibilização do valor da entrada. Mas essa cliente, ela não tinha tanto tempo para esperar. Então, como ela conseguiu levantar alguns recursos, ela tinha como conseguir emprestado algumas situações, ela faz renda extra também, então isso aqui se encaixou muito bem na situação dela. Mas se não é o seu caso, por exemplo, você não acredita que não terá tanto valor assim para dar em pouco tempo, então o ideal é você comprar no lançamento, tá? Porque além de mais barato você comprar, esse valor aqui no lançamento com certeza não era. Era bem menor. Se não me engano, acho que estava em torno de 180 mil. Olha só quanto valorizou em 2 anos. Lá no lançamento, né, esse valor aqui ele era bem menor. Então, além de você pagar bem menos, você tem mais tempo para diluir o valor da entrada, caso você não tenha o valor total também. Entende? Então, por isso que os 35%, na verdade, eu dividi em 2 vezes, porque ela não teria os R$17.015 para dar tudo de uma vez. Ela falou, Carol, é muita coisa, não vou conseguir levantar. Eu falei, bom, então a única coisa que eu consigo fazer seria dividir uma anual, que no caso seria agora em dezembro de 2025, como eu disse, todas as anuais elas sempre são pagas em dezembro. Então, em dezembro de 2025, você me dá 8.507,88. E lá na entrega das chaves, em abril de 2026, mais 8.507. Na verdade, uma diferença aí em torno de 6 meses de uma para outra, né? Mas é o tempo que resta. Nesse caso, esse empreendimento, essa construtora não trabalha com pró-soluto, então, pelo menos nesse momento, né? Não está trabalhando com pró-soluto, que é aquele estender, né, o pagamento da entrada. Então ela falou assim, não, Carol, mas eu dou um jeito, qualquer coisa eu vendo meu carro, que tá quitado, enfim. Bom, ela garantiu que daria um jeito, então é aquilo, é de acordo com a necessidade, a disponibilidade do cliente, né? E você que tem que avaliar a sua condição. A gente tá aqui para mostrar as opções, as condições disponíveis e você ver o que se encaixa na sua realidade, né? Porque a intenção não é te enforcar financeiramente, não é transformar, como se diz, minha casa, minha vida, meu pesadelo, não. É minha casa, minha vida, meu sonho realizado, feliz, entendeu? Então, aí, feito isso, essa diluição desses 35% que precisa ser finalizado até a entrega das chaves, o restante ficou diluído dos 55% em 12 mensais de 2.228,27. E aqui tem uma observação
sobre a taxa de evolução de obra, tá? Essa taxa de evolução de obra, como o próprio nome já diz, ela é cobrada durante a obra. Quando você faz um financiamento no início, lá no lançamento, essa taxa de obra normalmente ela costuma ser cobrada em torno de 2 a 3 meses depois que você assina o contrato, quando você compra no lançamento. Porque é em torno de 2 a 3 meses que a construtora começa a construir. E aí é quando começa a cobrar essa taxa. E o que é essa taxa? É a taxa que a Caixa Econômica Federal cobra da construtora de acordo com a evolução exatamente da obra. Porque, via de regra, assim, de um resumão, assim, bem a grosso modo, para você entender, a construtora paga para construir, ela tem os custos, aí depois ela chama o engenheiro da Caixa Econômica Federal para fazer a avaliação de quanto aquela obra foi evoluída. Ah, foi evoluída 5%, 10%. Então, o engenheiro da Caixa Econômica autoriza a liberação, por exemplo, de 10% do pagamento do valor que vai custar aquele empreendimento. Aí essa taxa é cobrada dos proprietários, né, dos clientes, enfim. Então essa taxa, vamos dizer que é os juros que você paga para a construtora, porque ela também pagou para a Caixa Econômica Federal, porque ela teve que tirar dela primeiro para depois ela receber de volta da Caixa Econômica. E com isso, da mesma maneira que o banco cobra juros, a construtora também tem os seus juros aí para cobrar do cliente, porque ela ficou sem capital naquele momento, ela ficou sem dinheiro naquele momento para poder cumprir com a evolução da obra. E essa taxa de evolução de obra, ela começa, via de regra, aí em torno de, lá no comecinho, é uma diferença de R$ 100, R$ 200, e isso vai evoluindo, vai crescendo até o valor de 100% da sua, da sua mensalidade de fluxo de obra, tá? Então, você tem que considerar o quê? Que você vai pagar as suas mensais, acordadas com a construtora, e mais a taxa de evolução da obra. Então, nesse momento aqui, que faltam 12 meses, deve estar aí em torno de uns 600, R$ 700 a mais acrescido referente à taxa da evolução de obra. Isso foi explicado para a cliente, ela falou que ainda assim estava dentro das condições dela, que ela daria um jeito. E aí você me pergunta, mas Carol, por que você então já não colocou o valor aqui? Porque a taxa de evolução de obra ela não é fixa. E a gente nunca sabe quanto é que a Caixa vai cobrar da construtora. Então, como é que eu vou colocar um valor na simulação que eu não sei, que eu não tenho a certeza? Mas a gente já avisa o cliente para ele se preparar, que ele não vai receber um boletinho lá na casa dele, não só com aquele valor que ele tem certeza de quanto que ele assinou. Vai estar acrescido referente ao valor da taxa de evolução de obra. E essa taxa de evolução de obra ela só vai terminar quando efetivamente for entregue as chaves. Aí no mês seguinte já não é cobrado mais, porque não faz sentido, né? Como diz, taxa de evolução de obra. Se já entregou, não tem mais obra, tá? Então, por isso que é importante vocês ficarem sabendo disso. E aí, com todo esse fluxo, totaliza aí o valor da entrada faltante. Vamos conferir aqui? Vou pegar a calculadora aqui. Deixa eu só mostrar para vocês antes disso. Veja bem. Aqui é uma simulação que foi feita na Caixa, na Caixa Econômica Federal, tá? O valor do empreendimento de 210.200. Financiamento em 420 meses, ou seja, 35 anos, 80%. O valor da entrada que ela tem que dar, 63.616,44. O subsídio que ela tem direito, tá vendo? Os 2.201, e o valor que foi autorizado para financiar. Para ela foi liberado somente a tabela saque, tá? O que para alguns é benefício, para outros não. Eu vou falar rapidamente aqui, embora eu tenha um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença de uma para outra, mas a diferença da saque para price é que a saque existe uma amortização constante, tá? Logo, a última parcela ela será 3, 4, 6 vezes menor
do que quando se começa o financiamento. Só que essa amortização, ela começa praticamente da metade do financiamento para lá, ou seja, se são 35 anos, depois aí dos 17 anos, mais ou menos, é que começa a diminuir o valor da parcela. Até lá, o valor meio que vai ser equiparado, tá? Já na Price, não. E a diferença também é que o valor da entrada acaba sendo um pouco maior, tá? Se ele liberasse aqui na Price, o valor da entrada poderia ser menor, porém, nas parcelas não haveria nenhuma amortização, seriam iguais da primeira até a última, tá? Então, basicamente, é essa a diferença. Só que, de acordo com os valores que foram apresentados e aprovados para a Caixa Econômica Federal, ela só liberou na situação, na condição de saque, tá? Logo, os juros que foi liberado para ela de 6,5, veja bem, olha como é uma condição perfeita, ideal de juros. No momento em que nós estamos vivendo, em que a taxa Selic está de 14,25, altíssima, ou seja, para imóveis que são comprados fora do programa Minha Casa Minha Vida, gente, é essa taxa que você vai pagar, em torno de 14%. Se compra dentro do programa Minha Casa Minha Vida, olha só, quanto diminui? Mais da metade. Por isso aí um dos benefícios de entrar no programa Minha Casa Minha Vida. E aí lembra que eu disse aqui sobre as parcelas? Olha só, a primeira parcela dela, quanto que vai ser? Cadê? Aqui, ó. 1.186,55. As demais, tá vendo que vai ter uma pequena alternância? São devido a algumas taxas que a própria Caixa Econômica cobra, tá? Isso a gente não tem, a gente que eu digo corretor, ou mesmo construtora, a gente não tem como intervir nisso aqui. São taxas oscilantes, pouca coisa, tá vendo? Pouca coisa que oscila de uma para outra, mas mais ou menos na mesma média das parcelas. Porém, da metade do financiamento para frente, é onde começa a diminuir. Olha só a última parcela para quanto vai, tá vendo? Em torno de R$ 370, né? Então, o que muitas pessoas veem como benefício, como vantagem dessa tabela saque aqui, é porque as pessoas que conseguem se planejar financeiramente, elas conseguem aí fazer o pagamento da primeira e da última, da primeira e da última, e assim vai indo. Logo, por isso que tem tanta gente que consegue quitar o financiamento que era de 35 anos para 10 anos, 15 anos, 6 anos, 8 anos, porque você pode ir pagando e abatendo, entendeu? Ele vai amortizando isso daqui e vai reduzindo o seu prazo de pagamento, tá? De financiamento. Mas, enfim, são condições para analisar quando se tem a opção, né, de saque ou price. Nesse caso aqui, ela não tem opção, só teve a opção mesmo de saque. E ela parece ser uma cliente bastante organizada financeiramente. Facilmente ela vai conseguir quitar esse imóvel aqui em torno de uns 10 anos ou menos até, viu? Bom, então, vamos lá. Cadê? Vamos agora para as contas. Deixa eu voltar aqui para a simulação. Peraí.